boa tarde a todos. Damos mais um início ao Sitcom em Ação. Com a palavra, doutor Hernandes. Boa tarde a todos. Agradecer, né, a participação de todos. Tá? Temos aí uma quinta-feira abençoada. A doutora Karina também aqui na frente. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa do Sitcom em Ação, trazendo informações. Teremos um debate interessante hoje falando um pouquinho para vocês sobre o que é a pejotização, né? E notícias dos setores, campanha do mês que nós estamos aí com Setembro Amarelo. E para você que está entrando na nossa live agora, saiba que nós temos um sorteio bem bacana aqui também ao final do programa. E para você estar participando, é necessário que você participe da enquete do dia e fique até o final da live. E após ser sorteado o seu nome, né? Respondendo a enquete, que o doutor Hernandes já vai falar daqui a pouquinho qual é o prêmio do dia hoje. Isso aí. Você respondendo a nossa enquete, você estará concorrendo, né, a este prêmio. Bacana. Então conta pra gente hoje, doutor Hernandes, qual é a enquete do dia? Então, a enquete do dia é a seguinte: você trabalhou como PJ, ou seja, pessoa jurídica, em vez de CLT? Responda sim ou não até 12h50. E a participação é necessária, né, na enquete para participar também do sorteio dessa torradeira elétrica Electrolux. É bem interessante o brinde de hoje. Eu gostei bastante. Olha, essa torradeira é maravilhosa. Outro nível de tostagem, função cancelar, função aquecer, descongelar, acabamento em aço escovado, coletor de migalhas. E eu vou contar aqui pra vocês, eu tenho essa torradeira, ela é ótima, eu gosto muito dela, justamente porque ela tem esse coletor de migalhas, é muito bom pra gente estar limpando, fazendo higienização também. É um presentão, hein? Então, ó, pães mais crocantes e deliciosos. Né? Legal, hein? Pode ser, vai ficar em cima? Pode deixar aqui, Então tá ótimo. Então temos que curtir, compartilhar e comentar a nossa live. É isso aí, então. A nossa live já começou e você participa aí com a gente, então. Já temos alguma interação, Léo? Ainda não, doutora. O pessoal tá entrando ainda. É? Isso. Vou mandar os links aqui para o pessoal. Exatamente. Então você aí para estar participando aqui com a gente da nossa live, né? Também pode estar mandando temas para a gente que você gostaria que a gente estivesse falando sobre eles, tirando dúvidas aqui no jurídico conosco na nossa live. Também informando aqui para vocês que aqui na live a gente só dá andamentos de processo de ações coletivas. Caso vocês queiram saber de ações individuais, vocês têm que estar entrando em contato com o departamento jurídico através do telefone 3658-9930 ou pelo WhatsApp celular do Departamento Jurídico. Qual é mesmo, doutora Paula? 98486-6003. Exatamente. Doutora Paula, conta aí pra gente, tem alguma notícia dos setores, sabe informar? As convenções imobiliárias, Junquivime e Mármore já foram homologadas, né, registradas. E agora a construção civil leve, né, doutor Hernandes, também agora foi registrada já também. Isso, Nossa, que bacana. Ótima notícia. Sim. Essa dependência aí da convenção, né? Sim. Ser firmada entre os sindicatos. E aí houve um consenso, né? Foi estabelecido o reajuste pelo INPC. Né? E além do reajuste salarial, também tem o reajuste também dos benefícios que acompanharam o índice. Né? Todos retroativos, né? Isso, então aí tem o retroativo, né? 1º de fevereiro, né? Do corrente ano, para que as empresas regularizem aí as dívidas salariais, né? Os reflexos aos trabalhadores. Né? Exatamente. Então vamos passar aqui agora, não sei se a senhora tem mais alguma notícia dos setores? Não, por enquanto não. Então a campanha do mês do Setembro Amarelo, traz aí pra gente um texto sobre essa campanha, esse tema importantíssimo, essa campanha, né? Nós estamos finalizando esse mês, né? Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. O suicídio é um programa de saúde público global, afetando pessoas de diferentes idades, gêneros e contextos sociais. Em todo o mundo, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa perde a vida por suicídio.
um dado alarmante que reforça a necessidade urgente de se falar sobre o tema. O Setembro Amarelo tem como principal objetivo desmistificar o suicídio, quebrando tabus e estigmas, para que mais pessoas se sintam à vontade para buscar ajuda e compreender que o sofrimento emocional pode ser tratado com a devida atenção. Além disso, a campanha visa sensibilizar a população para identificar sinais de alertas com pessoas próximas, como alterações no comportamento, isolamento social ou falas sobre a morte ou desprezo pela própria vida. A prevenção ao suicídio envolve uma abordagem multidisciplinar, o apoio de psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde, amigos e familiares. O acolhimento, a escuta ativa e o suporte emocional são essenciais para ajudar aqueles que estão enfrentando crises existenciais. Além disso, a disponibilidade de serviços de apoio como o CVV, Centro de Valorização da Vida, que oferece atendimento gratuito e sigiloso por telefone e internet, é fundamental para quem busca ajuda. Doutora Karina, qual a importância de falar sobre a saúde mental? Então, né? Embora o Setembro Amarelo seja uma campanha específica para a prevenção ao suicídio, é importante, né, a gente sempre lembrar que a saúde mental, ela deve ser uma preocupação constante. Buscar ajuda profissional não é um sinal de fraqueza, mas sim uma atitude corajosa e necessária para preservar a qualidade de vida. Por isso, ao longo do mês de setembro e durante todo o ano, devemos manter diálogo sobre a saúde mental, aberto e acessível, para que possamos construir uma sociedade mais empática e atenta às necessidades emocionais de todos. Não é fraqueza pedir ajuda, e os simples gestos de ouvir alguém pode fazer toda a diferença. Em suma, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção, mas também de acolhimento, escuta e valorização da vida. É um chamado para que todos nós sejamos mais atentos, mais solidários e mais conscientes de que juntos podemos fazer a diferença na vida de quem precisa. Então, nós encerramos hoje trazendo essa reflexão de conscientização do Setembro Amarelo e que a gente possa sempre estar falando sobre a saúde mental, ok? Que é um tema também que ele atinge o trabalhador e a trabalhadora, né, no exercício das suas funções, e ele merece sim ser observado, porque é o combate ao suicídio, o Setembro Amarelo, mas também sobre as questões envolvendo doenças mentais. Agora, Okay? tem um dado alarmante aí, que eu observei, que a cada 40 segundos acontece um suicídio no Brasil, é isso mesmo? Tem um dado sobre isso mesmo, eu estava observando na 40 internet, segundos. né? Saiu isso daí, essa reportagem sobre esse dado, e é forte, né? A gente saber que é muito pouco tempo, né? Você imaginar uma vida Pois é, cada 40 se perde a 40 segundos, né? Realmente. É alarmante que a gente possa estar contribuindo para que esses dados eles diminuam no nosso país. É algo que acontece com muita recorrência, né, no Brasil, considerando o tempo tão pequeno, né? 40 segundos, Sim, acontece sim, um caso de sim. suicídio no país. É o que a gente Realmente vem falando merece sempre, muita sim, atenção. muita atenção. Para as pessoas identificarem, né? A gente sempre torna a falar isso daqui. Você tem alguém da família que está passando por isso, entendeu? Procurar ajudar, entendeu? Não isolar essa pessoa, né? Exatamente. Procurar ajudar. O acolhimento é fundamental nesses momentos. O acolhimento é fundamental. O ouvir, você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Mudar aquela situação, porque muitas vezes, né, o que as pessoas pensam é que elas querem se livrar daquela dor, daquele sofrimento, e acham que a única saída é tirar a própria vida, é cometer o suicídio, e não é, né? Você pode sim buscar ajuda, você pode fazer terapia, e você pode buscar auxílio, ter acolhimento de profissionais que vão poder te auxiliar, te ouvir e fazer você enxergar outros pontos de vista sobre aquela questão, não focar só naquela sua dor, naquele seu problema. E isso é extremamente importante, até porque hoje a gente percebe que isso está sendo enfatizado e ocorrendo muito na juventude, né? Os jovens, adolescentes,
têm cometido suicídio. E é importante a gente estar sempre orientando, né, falando e observando os nossos jovens, nossas crianças dentro de casa, para que a gente possa estar prevenindo, né, para que essa tragédia não ocorra nas nossas famílias, né, nas nossas casas, né, que no Brasil a gente possa diminuir esse dado alarmante que o doutor Hernandes trouxe aqui e que a gente possa, sim, prevenir e buscar ajuda a quem precisa, ok? Porque não é fraqueza. Aliás, é um ato de coragem, ok? Temos interação, Léo? Temos sim, doutor. Temos sim. Começando aqui pela Mileide Mendonça, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Tá, Mileide. Roberta Leandro, Sempre presente também. Paulo Henrique, Boa Cosme tarde. Batista, Boa tarde. Josiane Coutinho, Josiane, Ricardo boa tarde Assunção, também, sempre presente. Henrique Jesus, Edinaldo José, Boa tarde. Deise boa tarde. Sena, Isalmir Basto, Reginaldo Antônio, Marcelo Dantas, Boa Cleo tarde, Borges, boa todos desejando uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Cosme Batista deixou assim, ó, quando vocês perguntaram, de sugestão de temas. Sim. Ele botou assim, ó, um tema sobre aposentadoria. Olha que Bom, bacana. bom. Um tema bem bacana, né? Que Sim. diz respeito à nossa advogada de direito previdenciário aqui do nosso setor. É, para falar sobre as novas Né? regras. Falar né? sobre as novas Na verdade, já regras. não são nem novas, né? Né? Já tem um certo tempo, né? Passou, mas O trabalhador só está aprendendo com isso. Não é? tivemos alterações aí com alterações. Michel Temer, né? Depois veio o Bolsonaro também, e aí esse inteirinho aí vieram algumas mudanças. Né? Mudanças significativas, né, doutora Paula? Sim, Um sim. bom tema e nós vamos trazer sim. Obrigado aí pela sua sugestão Então, de tema. Isso, aproveitar a interação, né? Algumas pessoas já entraram, então vou lembrar aqui a enquete do dia. É a seguinte: você já trabalhou como PJ, ou seja, pessoa jurídica, em vez de CLT? Então responda sim ou não até 12h50 para concorrer também ao sorteio dessa torradeira elétrica da Electrolux. Muito bonita, né? E eu tenho ela, gente. Ela é ótima. Ela tem coletor de migalhas, tem função descongelar, função aquecer, acabamento em aço escovado. Ela tem 8 níveis de tostagem. Então, quem gosta da torrada um pouquinho só, levemente, o pãozinho mais um pouquinho menos torrado, tem uma função. Se quer muito torrado, também tem. Tem para todos os gostos. Ele só diz o seguinte aqui, ó: pães mais crocantes e deliciosos. É verdade, é muito bom. Nesse friozinho, é um Domingo. chocolatinho quente com uma torradinha. Não é? Com uma geleiazinha Cai assim. bem. Beleza. Né? Tá dando até a fome. Vamos continuar. Exatamente. Ai, Então, né, hoje nós vamos entrar agora aqui no nosso tema do debate de hoje, que muito a gente tem ouvido falar, que é o tema falando sobre pejotização, né? Exatamente. Aliás, a pejotização, gente, é um termo cada vez mais comum no cenário do mercado de trabalho brasileiro. Mas, afinal, o que seria, né, a pejotização? Como ela vai influenciar as relações de trabalho, né? Provavelmente, você, trabalhador ou trabalhadora, já se deparou com anúncios, né? Seja no LinkedIn ou em algumas outras plataformas, apresentando até vagas de emprego com denominação vaga PJ. Muitas vezes acompanhadas de um horário de trabalho fixo e a promessa de todos os benefícios da CLT. Essa prática, gente, se tornou particularmente evidente no contexto do trabalho remoto, onde se proliferaram, né, diversas formas de contratação. Em meio a esse contexto, existe um embate hoje, né, entre o Tribunal Superior do Trabalho, né, o nosso órgão máximo da Justiça do Trabalho, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, evidenciado pelas notícias que frequentemente relatam decisões judiciais sobre a validade ou não do vínculo de trabalhadores autônomos contratados nesse modelo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema bem relevante que está em voga e o que ele mudaria o cenário atual, né, doutor Hernandes? E para a gente começar agora, doutora Paula, responde para a gente aí, o que seria a pejotização? A pejotização ocorre quando uma empresa contrata uma pessoa para trabalhar, mas em vez de fazer isso via carteira assinada pela CLT, pede que essa pessoa abra uma empresa com CNPJ para prestar o serviço.
Ou seja, o profissional vira uma empresa só para poder ser contratado. Isso ocorre muito quando a empresa contrata um trabalhador como microempreendedor individual, MEI, para prestar serviços regulares para ela. Doutor Hernandes, quais as profissões que podem ser PJ? Praticamente qualquer profissão pode ser trabalhada como PJ, pois a modalidade PJ é uma forma de prestação de serviços sem vínculo empregatício e não está ligada a um tipo específico de atividade profissional. Profissionais da área de TI, marketing, design, advocacia, engenharia, saúde e até construção e transporte podem atuar como PJ, oferecendo seus serviços a outras empresas e aproveitando vantagens como maior remuneração e flexibilidade de horário. Doutora Karina, o que caracteriza a pejotização ilegal? Então, olha que interessante, gente. O ponto central para a gente identificar se há pejotização ilegal é justamente a presença dos elementos de vínculo empregatício, conforme definidos pela CLT. Nós precisamos ter pessoalidade, o serviço deve ser prestado exclusivamente pela pessoa contratada. Nós temos que ter a subordinação, ou seja, o trabalhador ele está sujeito a ordens e supervisão da contratante constantemente. Nós temos que ter a onerosidade, onde há o pagamento regular e fixo pelos serviços prestados, e a não eventualidade, ou seja, o trabalho é prestado com frequência, com habitualidade, de forma contínua naquele local de trabalho. Se essas condições estiverem presentes, mesmo que o contrato formal seja de uma empresa, ou seja um CNPJ, pode ser caracterizado como vínculo empregatício. Exatamente. E é interessante, né, doutor Hernandes? Conta aí pra gente, antes de eu passar aqui para a doutora Paula com relação a isso, que nós já tivemos um assunto sobre isso aqui, né? Nós já pegamos uma empresa, inclusive. Fala aí pra gente um pouquinho mais sobre isso. Isso, então, a empresa veio prestar serviço na base territorial do Sitcom, né? E aí fez esse tipo de contratação, né? Contratou trabalhadores, né, da construção civil, mas na condição de PJ. E aí estavam presentes ali os requisitos do vínculo empregatício, como a doutora acabou de citar, né? Que são eles, novamente, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, ou seja, o trabalhador prestava serviço de segunda a sexta, com horário definido, salário definido, tinha subordinação, né, o empregador. Horário fixo, né? O horário fixo, exatamente. Então, era um empregado, não poderia ter sido contratado como PJ. E aí a empresa foi chamada, foi feita a reunião, né, com o sindicato. O sindicato, então, solicitou a regularização desses trabalhadores como empregados, mediante registro na carteira de trabalho, né? E a empresa atendeu a solicitação do sindicato e regularizou a situação dos funcionários. Exatamente, é uma boa situação que a gente teve aqui. O sindicato agiu diligentemente, né, a diretoria, e conseguiu reverter uma situação ilegal aí de pejotização. É porque ficam tentando burlar, né? Nisso tudo quem impede é sempre o trabalhador. Exatamente. Porque essa contratação afasta o trabalhador dos direitos previstos na CLT, né? Sim. Então, o direito a 13º, férias, o FGTS. E aí, quando a empresa deixa de pagar esses benefícios, ela acaba diminuindo a despesa que ela tem com aquela pessoa, né? Então, a empresa quer diminuir a despesa, mas tem que observar os requisitos que estão na lei também, né? E agora, conta pra gente, doutora Paula, quando que a pejotização ela é considerada crime e quais são as penalidades? Segundo o artigo 203 do Código Penal, que fala sobre a frustração ao direito trabalhista, a pejotização é considerada crime quando existe fraude na relação de trabalho. Diante disso, impedir ou descumprir direitos trabalhistas garantidos por lei é considerado crime. As penalidades incluem detenção de 1 a 2 anos, multa, punições agravadas se a vítima for menor de 18 anos, gestante, idosa, indígena ou for uma pessoa com deficiência, PCD. Além disso, se reconhecido o vínculo pela Justiça do Trabalho, a empresa será obrigada a pagar todos os encargos retroativos, como tributos, férias, 13º, hora extra, entre outros.
Doutor Hernandes, qual a diferença entre pejotização e terceirização? Diferentemente da pejotização, a terceirização é quando uma empresa contrata a outra para um serviço específico. Os trabalhadores da contratada, que estão admitidos em regime CLT, atendem às necessidades da contratante. A diferença da pejotização e da terceirização, então, está clara no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Enquanto uma empresa terceirizada mantém vínculo com seus funcionários, mantendo todos os seus direitos em dia, na pejotização, o próprio dono da empresa é prestador dos serviços e não tem nenhum garantidor dos seus direitos pelo trabalho prestado. Uma das provas mais claras de que se trata de pejotização é de que há uma pessoalidade na relação. A empresa contratada não pode enviar qualquer funcionário para atender a contratante. É sempre o mesmo profissional que faz as atividades. Por isso, na terceirização, os funcionários que atendem aos serviços em nome da contratada podem ser alterados, não mantendo vínculo com a empresa onde estão atuando. Doutora Karina, é possível contratar pessoa jurídica para prestar serviços em atividade fim da empresa? Sim, é possível. Aliás, uma das mudanças da reforma trabalhista, né, que acabou sendo vista como uma porta aberta para o aumento da pejotização, é justamente a possibilidade da contratação de empresas para a realização da atividade fim, ou seja, né, atividade preponderante da empresa. Né? Se é uma empresa de construção, vai poder fazer uma atividade fim. É o que acontece muito, né, que a gente tem técnicos de segurança do trabalho. Muitas empresas têm contratado os técnicos de segurança do trabalho como pessoas jurídicas. Isso, exatamente. Né? Doutora Paula, conta pra gente aí agora. Aliás, antes da doutora Paula falar, tem alguma interação aí, Léo? Temos sim, doutora. Temos sim. Só um minutinho. Pronto, já mexi. E temos aqui, ó, a Mita Silva, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Silvana Navarro. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal aqui deixando aqui, ó, umas interações assim, ó, estamos na luta, no estacionamento, mães desempregadas, à espera de uma oportunidade. É isso aí. Depois eu vou falar sobre elas. Leandro Nunes também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Leandro. tarde, Boa Léo. Temos aqui a Drica Silva também desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde. Adilton Queiroz também. Mileide Mendonça, parabéns por toda a quinta vocês estarem trazendo temas bem elaborados para nós, pois é sempre importante essas informações. Ah, Sim. obrigada. Obrigada. São temas atuais, né? E é bom a gente estar sempre informado, né? Isso aí. Doutor Obrigado. Hernandes, fala aí pra gente, pra quem tá chegando agora, sobre a enquete do dia. Tá, então a enquete do dia é a seguinte. Boa tarde a todos, né? Todos novamente. Então a enquete do dia é a seguinte: você já trabalhou como PJ, pessoa jurídica, em vez de CLT? Então responda sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio dessa torradeira Electrolux. elétrica, Electrolux. 8 níveis de tostagem, função cancelar, função aquecer, função descongelar, acabamento em aço escovado e coletor de migalhas. Muito bonita essa torradeira. Doutora Karina já tem uma, eu fiquei até animada, vou comprar uma também, Ah, é muito entendeu? bom. Porque ela tá falando muito bem dessa tostadeira. Às vezes você tem que tá com aquele pãozinho em casa, que não é do dia, né? Tá meio dormidinho? Tá meio dormidinho. É ótimo. Você bota ele ali que rapidinho ele acorda. Sabe o que eu Exato. costumo fazer também com o pão que tá assim? Boto um pouquinho de margarina, E né, vai pra ou manteiga, frigideira. e coloco na airfry. Ah, legal também. Com uma fatiazinha de Fica mussarela em top. cima e com orégano, fica uma delícia. Fica bom. Daqui a pouco a gente tá aqui cozinhando com... O Citicom. Aqui dando ideias aqui ó, pro pessoal. Opa, vamos voltar pro nosso assunto. E aí, então, responde agora aí pra gente, doutora Paula. É possível demitir um funcionário, né, e recontratar como pessoa jurídica? Um funcionário CLT, né, lógico. Exatamente. Muitas empresas nos anos recentes têm optado por demitir trabalhadores seletistas e recontratá-los como PJ, pessoa jurídica. Na sequência, buscando reduzir os encargos associados ao vínculo pela CLT.
No entanto, a partir da reforma trabalhista, se a recontratação como PJ acontecer menos de 18 meses após a demissão, a empresa pode ser responsabilizada. No caso, vai incidir todos os encargos, né, e benefícios referente a esse período, né? Exatamente. Se for comprovado. Se for comprovado, a pessoa vai ter todos os direitos que teria um funcionário CLT, né? Vai ter que recolher o fundo de garantia, pagar 13º, férias. Se foi contratado como PJ, por exemplo, com um valor de salário, né? Um valor de contrato que seria um salário menor do que seria realmente pela carteira assinada, vai ter que resolver essa questão também. Então, todos os direitos trabalhistas inerentes ao contrato de trabalho pela CLT, a empresa vai ser obrigada a se adequar e a corrigir essa fraude que existiu, né? Já tivemos algumas denúncias também junto à prefeitura, não foi? Já feito alguns processos aqui, que as pessoas eram obrigadas a ter MEI juntamente, e a gente também fez defesa nesse sentido. Sim. Já tivemos, tivemos. Inclusive Também, junto ao Ministério do Trabalho, nós informamos isso, essas questões. Também aconteceu em relação à prefeitura, caso de ela contratar cooperativa, né? E aí ela considerava o trabalhador como cooperativado, mas na verdade era um empregado, tinha todos os requisitos, né? Formais do vínculo empregatício. Exatamente. E aí o pessoal entrou na justiça buscando o reconhecimento do vínculo, porque eles não eram cooperativados, eram empregados. E aí para que eles tivessem direito ao recebimento das verbas, né? 13º, férias, FGTS. Né? Sim. Então aconteceu esse caso sim aqui no âmbito da Prefeitura de Duque de Caxias. Exatamente. Doutor Hernandes, o que o STF discute sobre a pejotização? Sim. Então, desde 2024, o debate da pejotização está em análise pelo Supremo Tribunal Federal. Em julho de 2024, por exemplo, o ministro Luiz Fux derrubou uma decisão do TRT da 10ª Região, que reconhecia vínculo empregatício em contrato de uma arquiteta contratada como PJ. Ele reforçou a jurisprudência que admite formas alternativas de contratação, inclusive a pejotização voluntária, principalmente para os chamados hipersuficientes, ou seja, quem tem diploma em ensino superior e ganha acima de 2 tetos do INSS. Lembra o que eu falei? Exatamente. Exatamente, isso aqui, quem tem nível superior. Em 2025, o ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos trabalhistas em curso que discutem a legalidade da pejotização, até o julgamento do mérito do recurso extraordinário com agravo, e aí vem a numeração, né? 1.532.603. A decisão tem impacto direto em milhares de ações em andamento. O Supremo Tribunal Federal, embora já tenha reconhecido em decisões anteriores a legalidade da contratação por PJ, também admite que existem situações em que essa prática pode mascarar uma relação empregatícia e, por isso, precisa estabelecer limites mais claros entre a autonomia contratual e a fraude trabalhista. O Supremo Tribunal Federal também discute se a Justiça do Trabalho continua sendo competente para julgar casos de pejotização. Há quem veja nesse movimento uma tentativa de mutação constitucional, onde o texto da Constituição não muda, mas seu sentido é reinterpretado. A Justiça do Trabalho existe justamente para proteger a parte mais vulnerável da relação, ou seja, o trabalhador, e assim deve prevalecer. Exatamente. E se você souber de casos de uma pejotização ilegal, denuncie, né? Ao Ao sindicato, sindicato da sua categoria, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, que, aliás, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro está com uma campanha forte de conscientização contra a legalidade desse tipo de pejotização. Tá? Vocês podem estar acessando lá, tem várias tirinhas, tem vários temas e vem falando sobre a conscientização disso. Imagine 2 trabalhadores no mesmo setor, PJ, né, contratados como PJ, recebendo valores distintos pelo mesmo serviço prestado. Então, é um tema relevante que está
nós estamos em voga, né, no nosso país. Em breve ele vai ter o julgamento e nós esperamos que a gente consiga deixar prevalecer o Tribunal Superior do Trabalho nessas relações, né, que ele venha a continuar tendo autonomia, né, que deve ser ele a julgar essas relações de trabalho, desses tipos de contrato, que não vá também para a Justiça Comum, que é um dos temas também que estão sendo discutidos aqui nessa pejotização, e que a gente possa também ter a consciência de que o trabalhador ele não pode ser utilizado para exercer função nenhuma através de uma PJ atuando com vínculo empregatício, que isso é uma fraude, né? Isso é uma fraude, isso é ilegal, que a gente sempre traga em voga essas questões, e você, trabalhador ou trabalhadora, que sabe de alguém atuando, né, desta forma, de forma ilegal, procure o Ministério Público do Trabalho, procure o Ministério do Trabalho e o seu sindicato de classe. Denuncie, né? Denuncie. Denuncie. Tá bom? Denuncie. Até porque, né, depois de um período de 2 anos, fica prescrito e você não vai poder pedir mais, né? Exatamente. Então existe um Exatamente. período para você estar pedindo isso. Isso aí. Muita interação, Como é que tá aí, Léo? podemos dar continuidade, então? Então vamos para os andamentos das ações coletivas. E a enquete, ô Hernandes? Tá, vamos Falar em relembrar primeiro a para enquete. relembrar que já está pertinho. Vocês têm até meio-dia de 50 para estar respondendo a nossa enquete, que aliás a gente esqueceu de falar isso, né? A enquete do dia você responde até meio-dia e 50, tá? Sim ou não? Sim ou não, tá? Para estar concorrendo ao nosso prêmio do dia. Não, mas eu estou sempre relembrando isso. E tem que, para participar do sorteio, tem que participar da enquete. E a Exatamente. enquete do dia é a seguinte: você já trabalhou como PJ, pessoa jurídica, em vez de CLT? Então responda até meio-dia e 50, sim ou não. E para participar do sorteio, né, eu vou apresentar aqui torradeira elétrica da Electrolux, né? 8 níveis de tostagem, função cancelar, função aquecer, descongelar, acabamento em aço escovado e coletor de migalhas. Eu queria lembrar vocês aqui também sobre o nosso aplicativo da rádio, Sou Mais Sitcom, para quem não sabe, a gente tem esse aplicativo. Bota aí no seu Android, Play Store, aí pra gente, pra estar instalando esse aplicativo. Tem Isso. várias informações lá, alguns áudios nossos também, que a gente vai estar até refazendo alguns, né? Pra gente estar lançando lá no nosso aplicativo. Isso. E só lembrando que o nome desse quadro novo que será lançado é o Momento Jurídico. Momento Jurídico, tá? Será o novo quadro lá, que a gente vai estar lançando. Algumas atualidades, não é isso? Exatamente. E sempre deixando você, trabalhadora ou trabalhadora, né? Informado sobre questões do dia a dia relevantes no seu âmbito de trabalho, né? Sobre atestado médico, CIPA, afastamentos previdenciários, né, doutora Paula? Sobre qualquer tema que venha a atingir o seu contrato de trabalho. Sou Mais Sitcom, nosso aplicativo. E dá para assistir, né, a live também através do aplicativo, né? Sim. Através também do Facebook, do Sitcom, Instagram. Instagram, então dá para escolher aí os canais, um canal, né, entre esses que eu acabei de citar. Então, vamos passar para os andamentos das ações coletivas? Vamos. Tá, eu vou passar da MIP, né, vou deixar por conta da doutora Paula, doutora Karina, e vou passar aqui os andamentos de outras ações coletivas. Eu vou começar pela TD Construções, em 25 de setembro de 2025, publicada a intimação para reagendamento da audiência. Então, a data é a seguinte: dia 9 de dezembro de 2025, às 10 horas, por videoconferência. Então, teremos aí a audiência na ação coletiva TD Construções. Próxima ação coletiva, MEC-SERV, verbas decisórias, em 23 de setembro de 2025, embargos de declaração pela Vibra Energia, e aí ela pede lá para afastar sua responsabilidade subsidiária. Próxima ação coletiva, consórcio Osmose, em 23 de setembro de 2025, a Petrobras se manifestou informando o bloqueio de alguns valores para o processo. Então o processo está concluído para despacho do juiz. Próxima ação coletiva, Inova Rio, verbas decisórias, em 19 de setembro de 2025, conforme os autos
e os autos estão conclusos para a decisão de admissibilidade do recurso de revista que foi apresentado pelo Inova Rio referente aos cálculos. Então, a empresa está discutindo ainda os cálculos que estão no processo. Próxima ação coletiva, Misel Engenharia, em 18 de setembro de 2025, classe processual alterada para embargos reautuados. Então, devemos aguardar a inclusão do processo em pauta de julgamento. Próxima ação coletiva, ambiental, verbas decisórias, em 18 de setembro de 2025, a Petrobras informou no processo que incluiu na cronologia da ordem de bloqueio. Então, é um sistema, né, que a Petrobras tem para efetuar bloqueios de créditos. Então, a Petrobras informou que efetuou essa inclusão no sistema dela e, surgindo o valor, ela vai destinar ao processo. Próxima ação coletiva, equilíbrio vertical, em 16 de setembro de 2025, publicada em intimação para se manifestar referente ao agravo da Petrobras a respeito da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, onde foi negado o recurso de revista da Petrobras. Próxima ação coletiva, Propave atual Blaspint, em 10 de setembro de 2025, certidão de julgamento afastando a responsabilidade da Petrobras. Aguardar a publicação da decisão completa pelo Tribunal Regional do Trabalho. Próxima ação coletiva, Bonifácio Montagens, em 20 de agosto de 2025. Então foi agendada a audiência de instrução e ela está marcada para ocorrer no dia 11 de dezembro de 2025, às 10 horas e 45 minutos. Próxima ação coletiva, TS Engenharia, em 19 de agosto de 2025, publicado despacho determinando o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida, a fim de que se manifeste sobre a necessidade desse eventual juízo de retratação em face do julgamento do tema 1118, nos termos do artigo 1030, inciso 2º do Código do Processo Civil. Então, veio, né, esse tema 1118, né, doutora Karina? E aí o TST está enviando para o TRT a fim de promover o juízo de retratação, né? E, na verdade, é incorreto, inclusive, esse tipo, a gente tem esse entendimento, porque na época própria a gente não teria como colher uma prova que não existia ainda o tema sobre ela. Exatamente. Né? Então, é de extrema importância que a gente analise essas situações, porque isso está gerando insegurança jurídica, inclusive. Porque como é que a gente vai fazer uma prova de algo que só foi decidido agora? O tema 1118 saiu esse ano. Pois é, uma a gente não tinha como colher, então vai ter que voltar e permitir, oportunizar, né, ao trabalhador, às entidades sindicais e demais advogados que atuaram em processos que pedem responsabilidade subsidiária, o direito de poder colher essa prova agora. O correto seria o TST, como o processo modular está lá, seria remeter, né, no caso, a vara do trabalho e reabrir a instrução, né, para poder complementar. Exatamente isso que eu estou falando. Teria que complementar ali a prova que produziu, mas ainda depende de uma complementação, né, a fim de atender os critérios do tema 1118. Né? Agora, remeter ao TRT para fazer o juízo de retratação e, de repente, afastar a responsabilidade, gera um prejuízo, né, aos trabalhadores. Né? É retroagir, né? Pois é. Vai fazer o quê, né? E agora, já deu todo? O que a gente extrai disso aí é que o Supremo acabou gerando uma proteção, né, aos entes públicos atualmente, gerando um bloqueio, na verdade, uma blindagem, né? Talvez o índice de condenações talvez estaria alto, e aí Estão querendo reduzir. estão querendo reduzir isso aí, né? Porque não faz sentido algum. E sempre na conta do esse tipo de trabalhador, decisão, né? né? Exatamente, né? E fragilizando, né, justamente os terceirizados, porque quem sofre todas as penalidades de contratação, de ficar sem receber salários, de ficar sem receber verbas decisórias, e que eu garanto que são a grande massa de ações distribuídas na Justiça do Trabalho hoje, são os terceirizados. Terceirizados de prefeituras, terceirizados de estados, terceirizados de empresas públicas, enfim.
A gente tem vivenciado isso de uma forma muito corriqueira, né? E Reincidente. e a Petrobras, apesar de ser uma empresa, né, é uma empresa pública, né? Então Exatamente. entra no conceito de ente público, né? Então, Isso bagunça até o nosso ordenamento jurídico. Exatamente. pois é, né? É um Que ente público. bagunça. Como é que a gente vai conseguir explicar isso para o trabalhador, né? É. O pessoal tá querendo saber da MIP. Já foi, Nath? Não, Não. já vamos passar. Mas Tem faltam. um ali que já faltam fez uma algumas. pergunta que... Inclusive vou botar assim, ó, Edinaldo José, Yuri Line, Ana Lúcia, Boa Vanderlei tarde. de Jesus, todos perguntaram sobre a MIP, para Isso, vocês Então, responderem. vai, pera aí que a gente Já vai vai falar. chegar. Deixa ele acabar de dar os Faltam outros andamentos. Isso. Pode Então, falar. eu vou passar aqui E rapidamente não para ele posso chegar na deixar de falar, não é isso? Isso. A Associação Vila Quitura está com a gente de Campos Elísio. Boa Boa tarde obrigada. a Boa todos. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Então tarde. vamos dar continuidade aqui, passar para a próxima ação coletiva, REME, né? No dia 15 de agosto de 2025, publicado despacho mantendo a decisão no sentido que deve aguardar a integralização da execução em relação aos depósitos. Então tem ali o bloqueio, né, de aposentadoria dos sócios. Então o dinheiro virá, né, mediante retenção pelo INSS. Então o INSS vai disponibilizar aí a vara do trabalho para depois liberar para os trabalhadores aí, mas são valores oriundos de bloqueio de aposentadoria dos sócios. Próxima ação coletiva, Altivale Automação, medida cautelar, em 13 de agosto de 2025, parecer do Ministério Público do Trabalho favorável ao Sitcom para manter a multa que foi imposta à Petrobras. Então, na outra ação coletiva também, em face da mesma empresa, Altivale Automação, verbas decisórias, em 14 de julho de 2025, processo suspenso por recurso de incidente de recurso de revista repetitiva ou de embargos repetitivos. Próxima ação coletiva, TFM Petro, em 31 de julho de 2025, recebidos os autos no Tribunal Regional do Trabalho para incluir em pauta de julgamento. Próxima ação coletiva, VDC Tecnologia, em 16 de junho de 2025, concluídos os autos para julgamento do recurso. Próxima ação coletiva, Masterlogic e verbas decisórias, em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente dos salários retidos, em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. E a próxima ação coletiva, em seguida vamos passar para a MIP. Então, a próxima ação coletiva é a Perbras, contrato de parada com 141 trabalhadores, foi feito o balcão virtual pelo Sitcom no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. No processo, continua o andamento desde o dia 16 de dezembro de 2022 e está concluído para voto dos ministros do TST. Então, vou passar aqui para a doutora Karina, que vai... Só antes, doutor, o Isalmi Bastos, ele perguntou assim, tem como repetir, por favor, sobre o consórcio Osmose Reduc? Sim, claro. Ah, sim. Pode deixar aqui. Tá. Eu vou até falar uma questão importante aqui. Ó. Gente, do consórcio Osmose, tá? A Petrobras, no dia 23 de setembro, ou seja, essa semana, ela se manifestou informando o bloqueio de alguns valores para o processo. E está concluído os autos para despacho do juiz. Por que está concluído? Porque eu peticionei no processo informando que a empresa ela tinha uma cláusula de retenção contratual, né, que ela tem nos contratos com a Petrobras, e eu solicitei que este valor destinado à retenção que ela tinha que fazer mensalmente, a Petrobras se manifestasse, o que ela fez com esse valor e que ela disponibilizasse nos autos do processo. Porque, primeiramente, ela tinha se manifestado dizendo que não havia valores a serem levantados e colocados nos autos, tá? Que não tinha nada para bloquear no momento. Mas depois que eu questionei isso, juntei o contrato, ela pegou e depositou esse valor. Mas mesmo assim está concluso, porque ela apenas informa esse valor, mas não fala se é de medição,
se é de fatura ou se é da questão da retenção contratual, ok? Então a gente está aguardando aí o juiz falar sobre o processo. Doutora Karina, Tá bom? deixa eu só relembrar aqui a nossa enquete do dia, que só falta um minuto. Então Um vai lá, minutinho ó, aí, tá? para você responder aí hoje. Enquete do hein? dia, em seguida a doutora Karina vai passar aí para os andamentos da MIP. Então, enquete do dia. Você já trabalhou como PJ, pessoa jurídica, em vez de CLT? Responda aí sim ou não até 12h50 para participar do sorteio dessa torradeira. Falta um minutinho, hein? Exatamente. Vamos, Karina. Então, agora, né, a gente vai falar aqui da questão envolvendo a MIP, ok? Nós temos a MIP, Construções do Contrato 180, né, de verbas rescisórias. No dia 13 de agosto, gente, foi publicada a intimação para que a gente tenha uma audiência presencial no dia 4 de novembro, às 9h40, na 7ª Vara do Trabalho. Lembrando que neste processo nós não conseguimos valores destinados para pagamento dos trabalhadores, embora a juíza tenha deferido a medida, né, de tutela para efetivar os bloqueios, não foi localizado e apresentado ainda pela Petrobras nenhum valor para este processo, ok? Doutora Paula, fala para a gente agora aqui do contrato 163, 170. 163, 4/9/25, publicado edital para audiência telepresencial no dia 17 de novembro, às 10h10. 170, aviso em fevereiro. Alguns trabalhadores estão questionando sobre isso. Depois da homologação do acordo, o juiz deferiu, o Ministério Público também deferiu. Agora falta liberação do alvará para pagamento dos trabalhadores. O que ocorre? Eu e a doutora Karina temos ido direto na Justiça do Trabalho. Todos os dias. Inclusive os dias que não são meus plantões, eu estou indo lá. Como ontem eu fui lá, fiquei a manhã inteira lá. Entendeu? Então, o que acontece? O que depender do sindicato, entendeu? Estaremos fazendo. Inclusive, quando terminar aqui a rádio, eu e a doutora Karina vamos lá novamente, porque o juiz titular, ele está de férias, então temos que conversar com a juíza substituta, entendeu? Do processo. Então, o que tiver... E vocês podem ter ideia de que se o dinheiro entrar hoje, amanhã vai estar na conta. Se entrar amanhã, o dinheiro vai estar na conta de vocês amanhã. Então, não tem intenção nenhuma do sindicato ficar com o dinheiro na conta. Porque trabalhador que fica com dúvida, já pagou, não pagou, entendeu? Assim que o dinheiro estiver na conta, que foi liberado ao alvará, vai ser repassado para vocês. Imediatamente. Entendeu? Imediatamente. Tem alguma pergunta aí sobre a MIP? MIP foram só essas. Só o pessoal perguntando sobre o processo, como que está o andamento. Temos muita interação, Léo? Temos bastante interação. Primeiramente, né, agradecer aqui a Isso. presença do nosso vice-presidente, Do ilustre. né, do ilustre. Porque isso daqui é uma Entendi. raridade. É uma raridade ele vir aqui na rádio, mas a gente puxa às tá vezes vendo? ele Eu tá vou embora, brigando Léo. com a empresa. Eu vou embora, Léo. Jean, dá uma saudação aí pro pessoal da categoria. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão participando hoje da rádio aí, né? Hoje é ele que vai fazer o nosso sorteio. Eu ó. falei que estaria aqui hoje, doutora. É isso aí. Eu Mas cheguei no você finalzinho, tava fazendo só não falei a hora. Uma hora. Mas eu estava ali conversando com os trabalhadores ali também, que estão numa confusão também de LCD do caramba, doutora, né? Aí volta, não volta, paga, não paga, vai na justiça. E o trabalhador a gente tem que dar atenção. Eu vi aqui a Paula no finalzinho falando do alvará da MIP, não era isso, Paula? Sim, sim. Então assim, A gente só tá nós aguardando, do né? sindicato aqui, ô Paula, a gente nunca se negou a nada. Não. Se for trabalhar sábado, a gente trabalha sábado. Se for trabalhar domingo, a gente trabalha domingo. Se for ficar Vamos até a tarde, trabalhando, se né? trabalhar Faz tarde da os noite, a gente vai fazer. inclusive. O nosso intuito de maneira nenhuma aqui é segurar o direito do trabalhador. Chegou para nós, automaticamente, com certeza, vamos estar convocando todos os trabalhadores da empresa MIP. Falei isso lá na Reduc hoje, Paula, sobre essa questão, né, que eu não poderia responder para o jurídico, mas quem teria mais essas respostas seria o doutor Hernandes, a Karina e a Paula, que está envolvida nesse processo. Então, eu falei isso lá na Reduc, lá, acredito eu que os trabalhadores escutaram, acho que também está interagindo, falei, ó, tem que interagir lá na rádio, lá que vai estar as pessoas que estão cuidando dessa parte, doutor Hernandes, Karina e Paula, né? Então, é o que eu tenho para falar no dia de hoje. E partiu aí a interação do Léo. E se eu falar, Léo, já era. Beleza. Só antes de terminar o jurídico, o Júnior Silva e a página 100% perguntando se é LCD. O Júnior Silva botou até assim, LCD Tecan.
LCD Transpetro. As planilhas já estão prontas, né, doutora Karina? Sim, eu já estou começando a confeccionar inicial para jogar para a justiça, gente. Entendeu? O Transpetro já está, acho que são umas 40 pessoas. Alguns que vieram aqui não vai poder ser feito pelo sindicato, porque era Japeri, algumas outras obras, são 3 pessoas. Eu já passei já por rapaz para colocar isso lá no grupo, que não, infelizmente não vai poder ser com a gente. Osmose, as pessoas que estão vindo agora, infelizmente, vai ter que ser individual, entendeu? Porque a gente está fazendo os cálculos, as planilhas dos cálculos ainda do pessoal da Reduc, da manutenção da Reduc. Então a gente não pode, senão a gente não vai conseguir fechar essa coletiva nunca. Toda hora chega né? A gente deu um prazo, né, para que vocês estivessem vindo e trazendo a documentação para a gente estar podendo organizar toda essa logística para distribuir o quanto antes. Então, se a gente parar para incluir mais um, incluir mais outro, a gente não consegue avançar. Vou até falar para sobre fazer isso também da LCD, que hoje foi bombardeado lá na Reduc, né? Uhum. Porque assim, tem trabalhador que ele acha que é simplesmente, Karina e Hernandes, que o sindicato está demorando. Né? Eu expliquei para ele que a ação do sindicato é diferente de uma ação individual. Sim. Se eu vou lá no escritório do advogado particular, ele vai me atender. Uma semana ele faz uma ação. E o sindicato não tem uma semana para fazer uma ação. O sindicato tem centenas de ações para fazer dentro do período. E são mais de 100 pessoas. E o que acontece? Eles estavam me bombardeando lá, me cobrando essa questão. Eu falei, meu camarada, você não está satisfeito? Então pega a tua ação, vai no particular. Você acha que vai ser melhor? Você acha que vai ser mais rápido? Faça lá. A justiça é uma só. Só que o sindicato não vai fazer nada nas coxas e de qualquer maneira para agradar ninguém. O sindicato vai fazer o correto que nós devemos fazer para botar o dinheiro no bolso do trabalhador. Porque só há 2 semanas que nós tivemos acesso às rescisões do pessoal. Alguns Sim. cálculos já estavam prontos, tiveram que ser refeitos. Porque tinha média de horas extras e isso deixava valores consideráveis. Tinha E gente eu que a botei diferença isso, era Karina, 4, eu botei 5 isso mil bem reais. claro hoje na Reduc, do que o sindicato não vai fazer simplesmente o que a empresa mandou para o sindicato e nós vamos acatar. Não foi isso. O sindicato está refazendo tudo de novo para a Sim. gente tentarmos cobrar o que é de direito do trabalhador na justiça. Se vai pagar antes, se não vai, não sabemos. Nós vamos fazer nosso Nós papel vamos seguir com o processo. com o processo na justiça. Se a empresa quiser que ela nos procure, isso, Paulo. Sim. E Exatamente. depois vai lá, peticiona lá uma Faz ação acordo conjunta. no processo. Mas fora isso, vamos fazer o que o sindicato tem que fazer de correto. Tá? Então o trabalhador que estiver ansioso, estiver com pressa, infelizmente é um processo que nós vamos fazer com calma. E uma coisa que a gente se fizer de melhor aqui no sindicato, né? É uma das coisas de melhores que nós fazemos no sindicato é o nosso departamento jurídico. Então a gente não vai deixar aí, por conta de um ou outro que está ansioso, né, nos atrapalhar nesse processo, certo, Hernandes? Exatamente, que é um exemplo disso, foi o processo, por exemplo, da ambiental. Haviam cálculos rescisórios de termos de rescisão que a empresa enviou para o sindicato, que tinha itens lá que estavam com diferença de R$2.000 a menos para o trabalhador. Se o sindicato pegasse e não fizesse o recálculo, se não arrumasse, olhasse cálculo por cálculo, item por item, o trabalhador ia sair perdendo. Então a gente não pode simplesmente fazer por fazer um processo, a gente tem que fazer diligentemente, cumprir as planilhas. São muitas planilhas, são mais de 100 pessoas a LCD. Então não adianta vocês ficarem eufóricos porque o sindicato está trabalhando. E o que a gente puder fazer para agir o mais rápido possível, o sindicato vai fazer. Eu já vou vir trabalhar sábado, já está até combinado, já vou vir trabalhar esse sábado. Se tiver que vir trabalhar domingo, doutora Paula também. E assim, a gente tem feito que o que a gente vai fez. trabalhar, né? Nós trabalhamos para distribuir uma ação da O Hernandes vai ficar em casa? até 10 horas da noite. Ué, o Hernandes vai ficar em casa? Vai botar o Hernandes. Ah, pensei, cara. Não, aí dá ruim, pô. Bota ele para trabalhar também, pô. O que acontece, inclusive, a gente está fazendo alguns levantamentos, tem trabalhadores que estão com a gente, estão também com o advogado particular. E eu falei isso também na Reduc, tá, Paulo? A empresa botou bem claro. A empresa vai aceitar aí, né, conforme os cálculos do sindicato na ação coletiva. Não vai dar atenção no primeiro momento quem fez com os advogados particulares. Eu falei isso na Reduc. A empresa me deu o recado, Paulo. Eu dei. Se vai acabar ou não, Karina, é outra situação, né? Exatamente. Então a empresa nos procurou e falou, a gente vai tentar fazer o acordo na Justiça do Trabalho junto com a Petrobras para aquelas pessoas que procuraram o sindicato na ação coletiva. Sim. Para facilitar a vida dos trabalhadores nessa ação Porque coletiva de trabalho. dificultou muito a MIP, né? Quando a gente teve aquele problema Então, com 27 deixa bem claro. Aí tá todo mundo me ligando agora, eu vou tirar do particular.
fique à vontade, não sei se vai dar tempo. Eu falei, procura a Karina Hernandes de Paula, cuide com ela essa parte. É por isso que ainda estão vindo trabalhadores, que esse é o motivo. Só que assim, Hernandes, amanhã, sexta-feira, não tem como a gente Não empurrar, mas acabou. Não tem como, né? Acabou, a vida Só que segue. como individual depois. Tá bom? Eu queria falar aqui que ontem eu fui chamada para uma reunião com umas trabalhadoras desempregadas lá na Reduc. Elas fizeram um ato lá por conta de desemprego, entendeu? Porque estão vendo que algumas empresas estão trazendo mulheres de fora, de alguns municípios, não estão contratando as meninas. Então eu queria aqui parabenizar essas meninas que botaram faixa, cartazes, entendeu? Foi um movimento pacífico. E o representante da refinaria me ligou, Paula, queremos você nessa reunião, entendeu? Então nós conseguimos marcar uma reunião com essas desempregadas o dia 30/9, às 10h30 no Arco. Então a gente já está levantando uma comissão de 5 mulheres, entendeu? Para a gente estar fazendo esse movimento. Eu queria parabenizar o ato dessas meninas, entendeu? E falar que o Sitcom está junto com vocês, tá? Pessoal de Campos Elíseos aí, tá, gente? Tá, então, Paulo, eu falei também, eu vim aqui, vai passar, já até apitou o relógio ali já. E o que acontece? Sábado, o sindicato só vai estar aberto exclusivamente para fazer essa ação coletiva. Não vai ter outro departamento funcionando, tá? Somente o departamento jurídico, tá bom? Quem tiver com dificuldade de estar renovando a sua carteirinha do convênio do sindicato, nos procure. Deixe conosco que a gente faça aí a chegar até o trabalhador. Qual empresa que for, a gente consegue fazer chegar até ela, tá bom? Inclusive sobre carteirinha, já, a Alexandra Oliveira deixou uma pergunta assim, dá para fazer a carteirinha sábado? Não tem como. Mas nos procura lá, deixa na mão de alguém lá da refinaria, ou seja, da fábrica que for, que nós vamos até lá e pegar essa carteirinha para renovar, tá, Léo? É porque o atendimento ele é interno. Quando a gente trabalha, senão a gente não consegue trabalhar. Justamente a gente vai trabalhar sábado e domingo para tentar acelerar esse processo. Vou voltar aqui para o assunto de novo, da questão das meninas. Eu falei isso lá hoje, lá novamente, tá? Então elas agradeceu a tua presença junto com elas. E eu fui bem claro que já marcamos uma reunião também com a empresa lá também que foi citada pelas meninas, né? Então tem uma reunião marcada amanhã, às 11 horas, aqui no sindicato com a empresa lá soberana. Então deixa esse registrar também aqui que nós fizemos esse contato, fiz o contato também com o Michel, e o Michel falou que eu ia fazer de tudo para estar presente nessa reunião lá de... Do dia 30. Terça-feira, né? Terça-feira, dia 30, né, com vocês lá. Então assim, eu vou estar presente também, para estar buscando aí, né, essa importância aí de dar oportunidade às mulheres, tá bom? Exatamente, né? E a gente fica muito feliz, né, de ver o departamento da diretoria atuando, né, em prol dessas trabalhadoras, né, que é muito importante as mães desempregadas, precisando de uma recolocação no mercado de trabalho, e elas têm tido voz, né, através da diretoria, através da doutora Paula, e eu fico muito feliz de estar vendo que esse movimento, ele não só surtiu efeito, como vai ter uma reunião para ele, né? Sim. E aí, Léo? Sorteio. Não tem nada para mim hoje não, né, Léo? Ainda faltam duas aqui para terminar o jurídico, né? Opa, então Vamos lá. Edinaldo José deixou assim, ó. Eu quero saber da Engevale. Quem não colocou pelo sindicato está recebendo. E quem colocou pelo sindicato está parado em Brasília. No meu caso, ninguém fala mais nada. Então, tem um monte de gente recebendo, sim. Tem pessoas recebendo. Tem muita, né? Pouca não, tem muita. Só que não chegou ainda na vez dele, né? Não chegou na sua vez ainda. Muitos já receberam, Já. Toda hora a gente vem aqui com a carinha feliz, né, para buscar o alvará, né, doutora? Lá no departamento jurídico. Só porque se o camarada, de repente, ele também está nessa porque espera, a Engevale né? é individual. Esse andamento tem que entrar em contato com o jurídico, né? O departamento jurídico lá, né, no setor, para você saber o seu andamento do processo, para a gente te dar a posição. Lembrando que, lógico, todos os processos que vão e param no TST, eles têm que aguardar o julgamento. Não tem muito que a gente faça, né? A gente até faz, às vezes, o balcão virtual, reclama de algumas ações que estão paradas lá, inclusive ações coletivas, mas a gente tem que aguardar o julgamento. O Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal que ele aceita recursos, gente, a nível Brasil, de 27 TRTs. Vocês têm noção? E são poucos ministros. Nós temos poucos ministros atuando
para que haja esses julgamentos, tá bom? Então, por isso que demora bastante os julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho. E é só para reforçar, né, que muitos trabalhadores que entraram com ações aqui, com assistência do Sitcom, contra a Engevalha, né? Já receberam. Já receberam, tá? E não é algumas questão estão de em advogado andamento, particular, não. mas outros processos já foram encerrados com pagamento aos trabalhadores. E aí, Léo, tem mais alguma coisa aí, Léo? Então, para fechar o jurídico, Elton, Douglas e a companheira Suelen, perguntando sobre a Misel. Isso, Misel, vamos lá. Então esse processo continua lá no TST, né? Estamos aguardando a inclusão em pauta de julgamento. Tem recurso pendente lá para ser julgado. Estamos aguardando a Tem os inclusão em pauta. embargos, né? Exatamente, tem Estamos embargos na luta, né? e tem recurso da Petrobras lá para ser Exatamente. apreciado e julgado. Não vejo uma hora de sair, né, doutora? Né? A Petrobras está recorrendo muito nesse processo. E aí, Léo? Não tem pergunta pra mim hoje, graças a Deus, né? Tá entrando. Não, Tá não, tranquilo. não, Léo. Léo, deixa eu falar. Olha o horário aí. Ó, semana passada foi muito bem, hein, Léo? Vai passar de novo? Enquanto eu vou encerrando aqui a enquete, o companheiro Nilcélio Lima deixa assim, ó. Quais documentos para somatório do tempo de serviço? Doutora Paula. No início você tem que ter a sua senha do meu INSS, entendeu? Através da sua senha e CPF, a gente consegue fazer a simulação da sua contagem. Aí ele Aí pode agendar, não né? pode agendar, entendeu? O Agenda. atendimento aqui no sindicato. Pode ser pelo WhatsApp do jurídico também, que é repassado para mim, 984866003. E a gente agenda, a gente faz sua contagem. O que não tiver no sistema, a gente vai ter que procurar através de rescisão de contrato, através da RAIS, entendeu? Com a comprovação. A segunda, Ricardo Assunção deixa assim, ó. Um PJ, a pessoa que trabalha como um PJ, ele também pode ser CLT? Olha a confusão aí. Não, eu acredito. Olha, hein? E no caso, pelo que eu entendi, tá? Então ele tem todos os requisitos de um empregado, né? São aqueles, né, que nós acabamos de ler, né? Mas simultaneamente ele não pode Mas, ser PJ. então, aí se ele tiver como PJ, há uma ilegalidade, né? Pelo que eu entendi é isso. Ele tem os requisitos, pessoalidade, subordinação, Habitualidade. onerosidade, não eventualidade, subordinação. Então ele tem todos esses requisitos. Ele é um empregado, mas Tá como PJ. está como PJ, então há uma irregularidade, né? E ele pode buscar, né, a Justiça do Trabalho para obter o reconhecimento do vínculo e os direitos trabalhistas como empregado. Sim, mas Décimo e se terceiro, se fosse férias, tem um MEI aberto, por FGTS. exemplo, ele pode atuar como CLT? É isso que talvez essa seja a pergunta. Então, Pode ser, ele pode ter uma empresa dele que tá trabalhando também de empregado, só que não. Então, se ele Passa tiver tudo nessa pra frente, condição, aqui, fica na mas frente de trabalhando com todos os requisitos do vínculo, aí há uma irregularidade. E pode buscar a Justiça do Trabalho para obter o reconhecimento do vínculo e os direitos trabalhistas, né? FGTS, 13º, férias. E aí, Léo? Tem mais Então alguma vamos lá, coisa? vamos lá nisso? Vamos lá, fechando a enquete, tivemos 28 votos, Olha que bacana. 25. Bastante voto. Será Que por não. quê, Léo? Hein, Léo? 25 que não e 3 sim. Olha, viu? Olha. Tem pessoas então que estão nessa condição. Já trabalhou com É PJ. bom a gente saber, viu? Então, se houver ilegalidade, né, com a presença dos requisitos do vínculo empregatício, após ali, né, a saída da empresa, que ninguém vai fazer isso trabalhando, né, porque tem que garantir a renda, mas após o desfecho ali daquela relação, né, Aquela relação, né? então Ô, pode Léo. buscar a Justiça do Trabalho e para obter o reconhecimento do vínculo e os direitos trabalhistas como empregado. Deixa eu passar aqui uma missão, não sei se a Paula fez. Nós estaremos aqui convocando o nosso companheiro Nilson, o Nilson Duarte, presidente do CITACP do Sindicato do Rio de Janeiro, da Construção Civil Pesada, né, para estar participando também aqui dessa live junto conosco. E também já deixar aqui também que a gente vai convocar também o Ministério do Trabalho com o companheiro Edinaldo. Ótimo. Exatamente. Então vamos começar a fazer um Exatamente, pouquinho. outubro, Trazer né, que é convidados, inclusive né? o mês da construção civil, não é isso? É isso, então a gente Tem vai fazer esses feriado convidados, da Léo. E a pandemia. gente vai divulgar nos jornais do sindicato, Facebook, Instagram, tudo aí, a gente vai estar convocando essas pessoas para estar junto conosco. Não só com o Compromisso, como outros sindicatos também, a gente vai estar chamando aqui para participar junto conosco aqui, Exatamente. para passar um Presi- pouco é. para os trabalhadores, né, do estado do Rio de Janeiro, Isso. para nós tentarmos levar aí o melhor para cada um de vocês, tá? Então, não sei se a Paula falou. Não, É. porque o Nilson ficou de ver ainda dia e horário. Não, mas a gente está Adiantar eu deixando já um fazer convite aqui alarde. para ele já.
Que ele falou, não, me convida lá que a gente vai ter ou essa semana ou na outra semana estarei lá com vocês. Então vamos deixar aberto aí, mas estamos convidando também o companheiro Edinaldo para estar aqui junto com os advogados do Citicom, né? E vamos estar chamando mais pessoas aí para tentarmos levar o esclarecimento ao trabalhador. Fala, Léo. Então vamos lá, antes de iniciar aqui, ó, tem até aqui uma parabenização, vou ler essa aqui já primeiro, ó. Doutora Lívia, né? Vale, que participou junto com a Boa gente. tarde, doutora Lívia. Boa tarde. Boa tarde, hoje não consegui assistir, mas deixo meu abraço a essa equipe maravilhosa. Obrigada, Parabenizando Lívia. Eu que o agradeço. trabalho de Obrigado. sempre. Muito obrigado. E aí, Léo, fala alguma coisa, Obrigado pela Léo. participação. Pode rodar. Então, peraí, vamos só apresentar aqui, ó. É um sorteio. É a tostadeira elétrica, a Enquanto está rodando, Elton Heitor, deixa assim, Jean, vamos conseguir tirar a SGS? Aí não é o Citicom, né, irmão? Infelizmente, se o Citicom pudesse escolher as empresas para ela estar aqui representada pelo sindicato, automaticamente a gente ia conversar com a Petrobras, com a Braskem, com a Termorio, a Arlance, Icone, que todas que viessem tinham que ter a representatividade do Citicom. Mas infelizmente isso não faz parte do nosso processo. Né? Eu sei que é um desejo muito grande dos trabalhadores da empresa SGS, mas infelizmente não é conosco, né, Hernandes? Quem Exatamente. define o enquadramento é a Justiça do Trabalho, né? E aí, há um tempo, há alguns anos, né? Essa empresa passou na base e alguns trabalhadores ingressaram com ações, né, individuais. Quem esteve de presente foi até o doutor Denilson. A doutora Karina fez alguns, né? E quais foram os resultados? Eu tive um resultado positivo, né? Um resultado positivo que depois me gerou também alguns acordos, que a empresa acabou pagando algumas diferenças e cumprindo a nossa convenção, mas porque a gente conseguiu ali o meio termo com a empresa e a gente conseguiu Fez um acordão, né? comprovar ali uma questão contratual, né? Que a empresa, em verdade, ela não estaria sujeita a outro sindicato, por N questões, né, do enquadramento sindical em si, né, pela função que eles estavam desempenhando, pelo tipo de contrato, enfim, a gente conseguiu ali, mas isso não é unanimidade na justiça, não é regra, tanto é que houveram ações depois também, e que não foram, não tivemos êxito nesse enquadramento, mas lembrando a todos que a SGS ela é vinculada a outra entidade sindical, SINDEAP. né? SINDEAP, e nós não podemos entrar, né, na base territorial de outro sindicato, ok? Vamos lá? Então vamos lá? Então, o nosso diretor Jean vai informar o número. Eita! E aí, Léo? Não, a interação hoje foi pouquinho, graças a Deus, né? A Paula, porque a Paula vem, ninguém fala nada, né? Só quando tô aqui, né? Semana passada sai daqui tarde, tá vendo? Cobre da Paula, cobre da Karina ainda, né? Não. Ô, só eu, pô, não dá, né, cara? Tem que deixar a Paula até 1h da manhã aqui. Falando, número 18, Léo. Número 18, cadê o 18? Foi Ó, Ingrid Oliveira. Opa, parabéns. Parabéns, Ingrid. Mas tem que responder aí, né? Peraí, que eu esqueci aqui até de botar o tempo, gente. ali, doutora, doutora. Vamos lá aqui. Que eu coloco Então, assim, um pouquinho. Pô, cobra da Paula aí, gente. Só cobra do Jean, não. Bota a Paula pra responder pra vocês também, pô. Tem um monte de cobrança ali da MIP pra mim já. Isso, Um monte de vambora. cobrança. Cobre mais, cobra a Karina, Tá Hernandes. fora. Olha, Chegou nos 10 Pronto, Léo. minutos da prorrogação. vamos lá. Vamos colocar aqui o cronômetro, iniciando agora 15 segundos para a senhora Ingrid. Dá o ok que você É já o ganhou. 29 ou Léo? Foi o 18. Responda, Ingrid ganhei, Oliveira, ganhei. se tá presente, deixa eu ganhei na live. Ganhei pra Vamos lá receber pra essa ganhar. torradeira elétrica Electrolux. A doutora Karina tá pegando a mania do Sejão, ó. Você quanto de um 3? 3. Acabou o tempo. E aí, vamos esperar o delay. Nada Se ainda. tem. não. Nada, e aí? Ainda nada, doutora. Então vamos puxar outro? Tem que deixar ganhar. A internet tá lenta, hein, Léo? Olha de novo, Léo. A gente está aguardando para ver se só não teve um delay. Tô acompanhando aqui. Oi, tô aqui. Deixa Aí, eu. aí. Ingrid Oliveira, tá presente na Aí, live. Léo, quase você apanha, Léo, tá vendo? Não, eu sempre espero agora que a gente já teve um problema com o Vê delay. com a aqui. Ingrid de onde ela é, se ela vai pegar ela na Parabéns, Reduc ganhou essa aqui, torradeira. como é que vai ser. Parabéns, senhora Ou vai pegar Ingrid. aqui. Você Aí. vai querer pegar aqui na Parabéns. Cozinho quentinho aí, ó, no domingo, com a Ingrid, família. você vai querer pegar com a gente no sindicato, ou lá na Reduc, no estacionamento? Fala aí com a gente. aí. Ela Vai deixou dar o até seu um link. número de contato aqui. ó. Outra.
E que bonitinho. Mas Ingrid, se tá ouvindo aí, deixa aí onde você quer retirar o brinde. Se é aqui Do sindicato. no sindicato ou no estacionamento da Reduc. Parabéns, hein? Parabéns, foi a contemplada do dia, né? Então vamos encerrando mais uma live. Eu queria agradecer aqui as meninas do Arco, né, que fizeram um grupo. Queria agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estiveram presentes aqui com a gente. Agradecer a Associação de Moradores de Campos Elísio, que também esteve Vila com a gente Quitura. hoje, Vila Quitura. Opa, Tamo teve junto nossa aí live, e até a bacana. próxima, gente. E é justamente, ó, obrigado a todos. Sou da Associação de Campos Elíseos Vila Quitura, isso Ingrid. Gente, Parabéns. obrigada aí pela presença de todos, que eu mandei o link aqui no grupo, por isso também que ferveu hoje, entendeu? É, ficou com Por ciúme, conta disso. Léo, ficou com ciúme, Léo. Então, Hernandes, mulheres, o time do Zé tá ganhando, Mulheres. Léo. Ô, Hernandes, eu e você e Sergião, não tem pra ninguém, não. mulheres, estamos juntas aí, tá? Então, até a próxima. Amanhã estarei na Reduc. Boa tarde. Boa tarde a Boa todos. Tchau, tarde tchau. a Ficou com todos. ciúme. Até a Obrigado pela próxima. presença. Gerou ciúme, Léo. Beijo. Beijo, nada. Que não